Será que ninguém enxerga? Apesar de todos os alertas, das denúncias e da falta de estudos de impactos ambientais e especialmente sociais, que são considerados devastadores, o pregão do Rodoanel vai acontecer no dia 28 deste mês. Resumo aqui as minhas impressões, balizadas por estudos dos melhores profissionais do setor, independentes, e dos técnicos da Prefeitura de Betim, uma fábrica de grandes obras com mais de 300 em execução. Estudos que entreguei ao governo de Minas Gerais sem ter tido qualquer resposta. O governo de Minas não elaborou os projetos do Rodoanel, confessa e enaltece o fato de terem sido doados, entre aspas, e até as apresentações públicas de sua suposta viabilidade foram doadas, entre aspas, pela Systra e pela Accenture, duas empresas comprometidas, como veremos adiante. São apenas 4 semanas para sacramentar uma violência, um desastre que cairá nas costas dos contribuintes e da população mineira no dia marcado, 28 de julho, para cumprir a missão Cavalo de Troia. Vai gerar um passivo incalculável para o Estado. As próximas gerações pagarão pelas falhas, lacunas e omissões provavelmente propositais de uma obra gigantesca e bilionária. O atual governador está legando o seu nome a uma questão que deixará graves sequelas no futuro. Apesar de o descongestionamento do anel rodoviário de BH ser o principal motivo alardeado para apressar o projeto doado do Rodoanel da região metropolitana, os estudos reais mostram que continuará e será cada dia mais grave. Se ele conseguir retirar apenas 5% dos veículos quando estiver pronto, o aumento de trânsito de 4% ao ano previsto para esta década deixará imperceptível a diminuição momentânea. Teremos, assim, a consolidação de uma situação calamitosa. Esta é a conclusão dos melhores técnicos independentes, que ainda não foram silenciados. E se não fosse suficiente, bastam as explicações da CEINFRA para esclarecer o assunto. A primeira proposta dela colocava o começo do Rodoanel a 14 quilômetros da entrada no Olhos d'Água, começo do anel rodoviário, para direcionar e capturar o trânsito, especialmente o pesado, proveniente da BR-040, e direcioná-lo ao Rodoanel, na altura do condomínio Miguelão. Pois bem, a proposta retira o trecho mais caro, de 13 quilômetros, com 8 quilômetros de túneis, e o substitui por outro, extremamente mais econômico, descendo do bairro Olhos d'Água até Ibirité, com custo de obra sem túneis 80% menor que o original. Mas coloca os veículos provenientes da BR-040 a apenas 21 quilômetros para chegar a Ribeirão das Neves, na interseção com o traçado do Rodoanel, que ficará a 51 quilômetros. Não há motoristas tão otários para pegar um traçado com 31 quilômetros a mais e pagar o pedágio mais caro do planeta? Na contabilidade da nova proposta, somem 8 quilômetros de túneis caríssimos e deixa invariado o custo total. Ainda afirmam no grito, sem nenhuma demonstração documental, que a proposta das prefeituras de Betim e Contagem é mais cara em 2 bilhões de reais. Isso para justificar que a proposta doada, entre aspas, agora desfigurada como um Frankenstein, é a melhor. Sem se reconhecer que a doada é apenas de 2 pistas e com berço pavimentado menor em 25%. Para a CEINFRA, que não tem qualquer estudo de impacto social e ambiental, é preferível infernizar 2 cidades e suas populações a troco de negócios de lucros exorbitantes, de empresas qualificadas na Lava Jato como as mais corruptas do planeta. E pasmem, doar
3 bilhões e 100 milhões de reais, quase o custo da obra inteira provenientes do acordo da Vale, que se destina à população de Minas. É um horror para ser explicado como custo do pedágio, o mais caro que já se viu e 10 vezes maior que o da Fernão Dias. Parece enredo de ficção, mas é a cruel realidade. Diga-se, esta é obra pública, que tem que atender e respeitar a população, não engordar concessionárias, como todas as explicações deixam cabal. Leva-se a leilão um projeto sem considerar e avaliar o impacto social, que apenas em Betim pode chegar a mais de 20 bilhões de reais quando se calcula uma indenização de R$ 50 por mês por 30 anos aos moradores das regiões e bairros separados e jogados na degradação pela passagem de uma via de pedágio. Estes arcarão com as consequências de um paredão da largura de 40 metros, no meio da vida deles, da lógica urbanística que se consolidou em mais de 50 anos de ocupação. O transporte coletivo, o acesso aos equipamentos de saúde, de educação, o aniquilamento de pontos comerciais que se confrontarão com uma muralha, os percursos que se alongarão em muitos quilômetros, os ruídos de veículos transitando dia e noite nas proximidades de residências, a reconstituição de redes de drenagem, de esgotos, de distribuição de água, de eletricidade, de gás, de cabeamentos de fibra óticas, ficarão na conta do Estado ou, mais provavelmente, das prefeituras? Disso não tem uma explicação sequer. Pior, o traçado doado passa sobre fábricas de alta tecnologia, entrepostos aduaneiros, supermercados, escolas, postos de saúde, milhares de residências e de vidas. Os municípios perderão empregos, PIB, rendas tributárias e terão uma mobilidade urbana bem mais cara para enfrentar a muralha. Pressuposto das vias é o de trazer vantagens aos homens e não desvantagens, que o obrigarão ainda a pagar um pedágio exorbitante que dará uma receita sempre escondida, mas calculável nas fórmulas do edital em 1,7 bilhão ao ano. O projeto é um cavalo de Troia, doado pelos gregos da Lava Jato. Se a sua origem é altamente suspeita, suspeitos são os escalados pelo governo para conduzir o assunto. Todos vêm da consultoria privada, dada nos últimos anos às próprias concessionárias. Ganharam a vida com elas, e a elas, em breve, poderão voltar com a missão cumprida. Quem lançou esse formato foi, como titular da CEINFRA, o próprio presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR, que cedeu o posto a Fernando Marcato, egresso e sócio do maior escritório de consultoria de concessões do Brasil, que tem entre seus principais clientes, conforme site oficial, até este jornal denunciar, as principais concessionárias de rodovias. A promiscuidade deveria levar o assunto a ser investigado pela Corregedoria do Estado, que passou em silêncio a violentação jurídica sob sigilo do ato de leniência em empreiteira mais letal do Petrolão. A Corregedoria tem a declaração de bens e participações dessas figuras recrutadas nas fileiras do Estado de Minas? Se viveram e ganharam como os clientes, ora interessados no Rodoanel, está tudo certo? Se Troia foi destruída apenas uma vez pelos gregos, Minas Gerais arrisca pela enésima vez como um bobo com síndrome de deficiência cognitiva ser saqueada pela mesma quadrilha que já o fez outras vezes. Abandalhou a CEMIG com prejuízos de 26 bilhões de reais declarados pelo próprio governo de Minas. Onde está a lógica dessas posições? São tantas as incongruências estarrecedoras que colocam os interesses da população em último plano. Projeto doado,
profissionais emprestados, empresas contratadas para fazer digerir esse veneno e os mesmos atores desmascarados pela Lava Jato, mais gente que tem a devolver 6 bilhões de reais em acordos de leniência? Será que tudo está bem e reflete a cara que esse governo quer ter pela eternidade? Todas as vezes que foi possível participar de audiência, as minhas falas foram impedidas. O microfone não funcionava. Os links eram desfeitos. Uma verdadeira vergonha, antidemocrática e medíocre, que não enrubesceu ninguém do governo. Para mim, tudo isso é demais. É abismal que muitos silenciem e outros provavelmente se locupletem com a reprodução de esquemas que deixaram Minas e o Brasil mais pobres e sofridos.